Foi uma grande vitória, principalmente pelo adversário que a gente enfrentou. Chapecoense veio numa fase boa, né? Vinha de 2 vitórias, uma fora de casa e uma dentro lá de Chapecó. Então a gente sabia que o jogo seria duro. Um sistema que pode parecer parecido, porque eles jogavam com linha de 5, mas um time mais agressivo que o Botafogo. Ele não fazia uma linha de 4 no meio, então ele fazia um 5-3-2 que nos dificultou o jogo por dentro. Mas assim, avaliou de uma forma muito positiva. Acho que o Vila, até pelos números que me passaram ali, com mais posse de bola, a gente teve acho que 20 finalizações contra 9, claro que não todas no gol, né, mas teve mais volume. Controle quase que total da partida. A gente foi assustado em algumas transições. Quando a gente errou, teve aquele lance do Thiago no início do jogo, que ele tentou um passe por dentro. Mas estou muito satisfeito com o desempenho da equipe. Cada vez mais os jogadores vão... A gente tem o nosso DNA de um time sólido defensivamente, eu não abro mão disso, né? A gente conseguiu mais uma vez passar um jogo sem sofrer gols e cada vez mais o nosso volume ofensivo vai melhorando, porque a gente também tem tempo de treinar. A gente teve essa semana alguns dias, claro que vai ter momentos na Série B que a gente não vai ter, por isso que cada vez a gente tem que buscar cada vez mais a evolução. Mas saiu muito satisfeito. Hoje muito satisfeito também com os atletas que entraram na partida, entraram muito bem. Paiva, Dodô, Juan, eles elevaram ali o nível em termos de pressão na bola, de velocidade. Quem foi o outro jogador que entrou? O João Vieira entrou muito bem. O João é um titular da equipe que momentaneamente não está jogando, desligou aqui. E aí o João Vieira hoje também entrou bem, mas é um jogador que tem um nível de atuação muito alto. O Igor entrou no final da partida, mas é sempre muito importante os atletas que entram, então todos estão de parabéns. Em relação ao campo, cara, choveu muito, é um gramado novo. A gente comenta muito que daqui, 2, 3 semanas, esse gramado vai estar de excelência, mas hoje realmente, não vou dizer que atrapalhou, mas poderia ser um espetáculo melhor. E eu considero que atrapalhou mais a nossa equipe, porque a nossa equipe tentou jogar mais. Mas claro que a Chapecoense também deve ter ficado incomodada, mas o importante foram os 3 pontos. Boa noite, Lacerda. Lacerda, boa noite. Baronil. Boa noite, Baronil. Foram 4 jogos em Goiânia, 12 pontos em disputa. O Vila ganhou 10. Esta era a meta ou ficou faltando 2 pontos para a meta? Assim, é um campeonato muito equilibrado, né? Um campeonato difícil. Claro que eu não queria aquela derrota para o Curitiba. Eu ainda falo até hoje sobre isso com os atletas. Eu credencio muito ao que aquela semana, né, que a gente teve depois de um título que os jogadores mereceram comemorar muito. Mas assim, a gente gosta do trabalho. E naquela semana a gente ficou 2 dias sem treinar porque eles mereciam uma folga de 2 dias. Mas nos dias de hoje, 2 dias é muito tempo. Então, assim, a gente foi penalizado com a derrota lá em Curitiba, que faz parte, né, até pela grande competição que o Curitiba vem fazendo. A pontuação ela está de bom tamanho, não gosto de ficar lamentando, acho que a gente tem que confirmar as vitórias dentro de casa, como a gente vem confirmando, mas se a gente quer o grande objetivo lá no final da competição, porque é muito legal ver a tabela e momentaneamente o Vila ser o líder, né? Isso é muito legal, isso valoriza o trabalho de todos aqui dentro do Vila, né? Da comissão, dos atletas, da diretoria, da torcida. É muito legal ver o Vila, mas assim, a gente sabe que o campeonato é muito longo. Então, assim, se a gente quer almejar lá no final essa busca pelo acesso, a gente tem que manter o que a gente está fazendo aqui, que é vencer dentro de casa, né? Dentro do nosso estádio, e a gente precisa buscar pontos fora de casa. Agora foi muito importante aquele ponto no Clássico, e agora depois que tiver esse jogo da Copa do Brasil, nós vamos ter 2 partidas duríssimas fora, contra Atlético e Remo. A gente tem os nossos objetivos que a gente trata internamente, e a gente vai precisar trazer ponto fora de casa. E quando eu falo ponto fora de casa, não é ir jogar por empate. O Vila hoje tem time, o Vila hoje tem grupo, mostra, quando os atletas entraram hoje muito bem, mostra que o Vila tem que ir fora de casa e buscar as vitórias também. Boa noite, Lacerda, Igor Santiago, das Feras do Esporte. Lacerda, ano passado o Vila Nova bateu na trave mais uma vez, buscando o acesso à Série A, e ficou muito claro que foi por conta do desempenho fora de casa. Você mesmo falou da importância. Como ser mais competitivo jogando fora de casa? Porque dentro de casa tem toda a atmosfera, o seu torcedor. Como ser mais competitivo jogando longe de Goiânia? Isso é o que a gente mais conversa com os atletas, né? Buscar o equilíbrio, a gente tenta criar cenários no dia a dia, no treinamento, e entender que muitas vezes tu vai jogar aí fora e tu tem que jogar como tu tá jogando dentro de casa.
volto a dizer, né, dentro dessa competição, o jogo contra o Curitiba foi um pouco fora da curva, nossa equipe teve muito abaixo mesmo, mas assim, o clássico a gente jogou fora de casa e foi muito bem, né? Claro que o empate, a gente queria a vitória, mas o empate, de certa forma, foi importante. Dar confiança para os atletas, não mudar a maneira de jogar, não é porque tá jogando fora de casa que tu tem que jogar de uma forma mais reativa. Eu falei que aquele jogo lá contra o Curitiba não era a minha ideia quando eu utilizei o Todinho por dentro, mas infelizmente não tivemos um bom jogo. O que eu vou tentar buscar nesses 2 jogos que a gente vai ter fora de casa é exatamente isso, a gente ir para vencer os jogos. Com todo respeito ao Atlético, com todo respeito ao Remo, mas a gente tem que ir lá fora buscar pontos, mas pensando na vitória. Consequentemente, se tudo começa a ficar ruim durante a partida, um empate é de bom tamanho, sim, mas primeiramente botar na cabeça dos atletas, e eles sabem disso, que a gente tem que buscar vitórias fora de casa também. Lacerda, boa noite. Boa noite. 25 jogos, 13 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas. 64% de aproveitamento é o seu aproveitamento, 64%, seu aproveitamento comandando o Vila Nova. É um aproveitamento que você imaginava chegando a essa altura do ano, da temporada, comandando o Vila? E a que se deve, na sua visão, esse aproveitamento seu comandando a equipe colorada? Bom, claro que a gente sempre espera, né? A gente sabe da dificuldade que é, mas quando a gente assume um clube, a gente sempre tem o objetivo de ter o maior aproveitamento, de ter as vitórias, de ter as conquistas. Então, assim, a gente espera ter esse rendimento, mas geralmente é muito difícil. Eu acho que 64%, né? Eu sou um cara que, às vezes, eu tento nem ficar pensando muito nisso, porque senão tu começa a botar coisa na cabeça, mas é legal saber que o nosso aproveitamento é muito bom. E quando eu falo nosso, porque é nosso, né? Não é do Lacerda, porque eu não faço nada sozinho. Claro que eu sou o comandante do processo, é eu que vou para a beira do campo, é eu que tenho que vir aqui falar com vocês, com todo prazer, mas é um trabalho em conjunto, né? Eu não faço nada sozinho. Começa pela diretoria, daí vem para o departamento de futebol, lá pelo Alarcon, pelo Yuri, pelo Wagner, aí chega na comissão técnica. O treinador não conquista nada sozinho. Então, assim, eu sou muito feliz que eu também sou respaldado para fazer esse trabalho, né? Além da diretoria, eu tenho a comissão técnica que me respalda, que me ajuda muito, né? Então, assim, mas claro que eu fico feliz, claro que eu quero aumentar esses números, né? São poucas derrotas, um aproveitamento, se a gente for fazer um levantamento dos treinadores, eu fico feliz, uma coisa que não falou, mas eu fico muito feliz com os gols não tomados, né? Vou falar de novo do sistema defensivo, que é uma coisa que eu priorizo muito, e fico muito feliz quando a gente enfrenta uma equipe com qualidade, como é a Chapecoense, que teve volume no segundo tempo, e o Raus, eu não me lembro, mas eu acho que ele não fez nenhuma defesa de novo. Não quero dizer que o Raus não, mas assim, não teve nenhum grande chute, assim, que ele fez uma grande defesa. No primeiro teve, mas no segundo, assim, quando eles tiveram volume, isso mostra o quê? É o trabalho do Lacerda, é o trabalho da comissão, sim. Mas se os jogadores não forem comprometidos, eu nunca terei esses números. Então, o resultado desses números, respondendo a tua pergunta, é dos 64%, das vitórias, dos empates, das poucas derrotas e dos poucos gols sofridos e da evolução ofensiva, se deve muito ao comprometimento dos atletas. Mas nós aqui dentro é muito pé no chão, o campeonato é muito longo. A liderança hoje, ela é fruto do trabalho dos atletas, fruto do trabalho deles, né, do comprometimento que eles têm. Mas assim, é bom ver na liderança, mas assim, o campeonato é muito longo. Claro que é importante tu bater lá em cima, tu tá no grupo do pelotão de cima, e eu disse para eles há 2 rodadas atrás, gente, nós precisamos entrar no G4. Depois que a gente entrar no G4, nós vamos brigar como se fosse cada jogo uma final de Copa do Mundo, e é o que a gente está fazendo. Eu disse para os atletas hoje aqui, se a gente tem um grande objetivo lá no final do ano, não adianta a gente tratar o jogo contra a Chapecoense como mais um, não. A gente tem que tratar o jogo da Chapecoense como o jogo mais importante do ano. E é o que a gente fez. E é o que a gente vai fazer em todos os jogos. Talvez, tecnicamente, taticamente, possa ter algum jogo que a gente não vai ir bem. Mas entrega, cara, isso aí não vai faltar. Esse grupo é muito comprometido e a liderança momentaneamente é muito mérito deles. Humberto Castro, PUC TV. Lacerda, vem aí um jogo para testar bem essa defesa, né? Contra o Cruzeiro, inclusive com o Dudu no banco, o Gabigol, enfim. O momento do sistema defensivo que você tanto elogia, a gente vê, né, pelos números. Te dá a convicção que o Vila vai ter um bom desempenho contra o Cruzeiro e vai trazer um bom resultado? Assim, é difícil, né, Humberto? É um grande adversário, é um dos maiores clubes do país. Talvez um dos maiores investimentos também do Brasil, com certeza um dos maiores investimentos. Assim,
A questão defensiva, teve um jogo contra eu não vou lembrar agora, Humberto, que eu reuni com os atletas dentro do campo. Foi contra o Paysandu. A gente estava com dificuldade de marcar o Paysandu naquele final de primeiro tempo, e eu tive uma conversa até dentro com os atletas antes de ir para o vestiário. Eu falei, gente, a melhor maneira de nós marcar o Paysandu é nós ter a bola, porque a gente não estava conseguindo encaixar as pressões altas do Paysandu. Então, assim, é claro que o nosso time tem uma solidez, mas eu nem gosto de, vamos deixar um pouco de lado, porque a gente tem que ir lá para Minas e tem que jogar também. Se a gente pensar em lá se defender, vocês podem ter certeza disso. O Lacerda não vai lá montar uma retranca contra o Cruzeiro, com todo o respeito que eu tenho que ter pelo Cruzeiro. Obviamente que os cuidados defensivos são maiores, obviamente, vamos trabalhar em cima disso. Agora, se eu ir lá para Minas e pensar só em me defender, pode ter certeza que não vai dar certo. Então, assim, a gente vai lá respeitando muito o Cruzeiro. Quando a gente está sem a bola, é o respeito que a gente tem pelo clube que a gente vai enfrentar, é marcar muito, né? O comprometimento tático, os movimentos que eu gosto que eles façam, o comportamento que não é simplesmente defender por defender, né? Desde o primeiro dia que a gente está aqui na pré-temporada, a gente trabalha comportamento com esses atletas, né? Não é simplesmente montar 2 linhas de 4 ou montar uma linha de 5, uma linha de 4, não é só isso, né? Tem todos os comportamentos. Eu entendo que é um jogo contra um grande clube, que a gente tem que respeitar quando a gente estiver sem a bola. Agora, quando a gente tiver a oportunidade de jogar, nós vamos tentar jogar, não vai acontecer nada de mirabolante na escalação do nosso time, pode ter alguma mudança, 1 ou 2 no máximo, se não tiver, daqui a pouco não tem nada, porque eu penso que a continuidade é o que pode ter de maior proveito para esse jogo contra o Cruzeiro lá em Minas. Boa noite, Lacerda, Gustavo da Rádio Bandeirantes. Boa noite. Um jogador do seu elenco, que já está aqui há algumas temporadas, que ou na vitória ou na derrota, ele é lembrado, e hoje ele não foi lembrado, que é o Igor Henrique. Óbvio que você perdeu ele por uma situação médica, né? Ele acabou ficando fora por lesão, mas ali o meio de campo que você montou para o jogo de hoje, com o Arilson, com o Mota e com o Diego Torres, trouxe um equilíbrio defesa e ataque. Queria que você explicasse, né, melhor para quem está em casa, está na audiência aqui, o que você preparou para esse jogo contra a Chapecoense, sobre a situação de você dificilmente repetir uma formação. Hoje parece que dá a entender que no Vila Nova ninguém tem lugar cativo no time titular. Não, ninguém tem. Por exemplo, o Igor Inocêncio fez uma grande partida na última rodada. Hoje, infelizmente, ele não entrou na partida. Ele podia entrar a qualquer momento, né? Então, assim, a gente fica feliz que o grupo tem essa briga interna, essa competitividade interna. Eu disse lá no início, sempre falei para o grupo de atletas, a gente precisa ter a competição interna. Eles competirem entre eles, senão as coisas não acontecem. E aqui existe muita competição interna. A gente comentou sobre esse assunto agora ali no vestiário. Eu me sinto, às vezes, incomodado, mas é a minha função, cara. Tem jogadores, e eu já falei sobre isso sobre um treinador que eu trabalhei lá atrás, que foi o Anderson Moreira, que falou que o futebol é muito injusto, e às vezes eu cometo injustiças, né? Mas às vezes as injustiças que eu cometo é sempre pensando no melhor do Vila e no melhor do grupo. Tem jogador aí que merece jogar e infelizmente não está tendo oportunidade. Tem jogador aí hoje que entrou, tem jogador aí que merece estar jogando titular e talvez não vai nem poder viajar para Minas, porque a gente tem limite para levar atletas para lá. Então, assim, o que a gente tenta fazer? Desde o meu primeiro dia aqui, todo mundo treina a mesma coisa. E aí tu pode perguntar para quem tu quiser aqui internamente, todos os atletas fazem o mesmo tipo de treinamento. Não tem um atleta que vai dizer assim, eu entrei mal no jogo porque eu não treinei naquela... Não. Todos eles treinam. Quando eu treino organização defensiva, todos eles treinam. Quando eu treino organização ofensiva, todos eles treinam. Quando eu treino bola parada, todos eles treinam. Falando do início da pergunta sobre o Diego Torres e o Igor Henrique. São 2 jogadores com características diferentes, né? O Igor, eu entendo que é um cara que ele pode jogar em todas as funções do meio. O Igor pode jogar de primeiro, pode jogar de segundo, pode jogar de meia. O Igor pode jogar até de falso 9, já jogou aqui no Vila, né? De falso 9. O Torres não, é o meia mais central e que esse ano, muitas vezes, eu coloquei o Torres em outra posição. Nunca jogou quase como meia central, jogou poucos jogos como meia central, porque eu oportunizei mais o Igor Henrique como meia central, em alguns momentos de El Mota, e eu comecei a rodar muito o Torres pelo lado, o Torres como segundo, mas hoje, assim, achei que o meio-campo teve um equilíbrio muito grande. No início, o Torres não estava conseguindo cair dos lados para dar o suporte para o Elias e para o Todinho, e a gente fez um ajuste ali por volta dos 25 minutos do primeiro tempo, e aí melhorou muito a dinâmica. O Jean Mota é um cara muito versátil, né? E o Arilson, eles não são jogadores que ficam estáticos dentro do jogo, eles trocam muito de posição, eles dão muita linha de passe. Achei que ficou um meio-campo bem interessante. Fico feliz pela atuação deles, né? Não sei se eu vou ter o retorno do Igor Henrique,
mas se tiver é bom que eu ganho mais uma opção, né? É uma definição que eu tenho que ter. Aí tu tocou no assunto do Diego Torres, mas eu fico muito feliz que o Dodô também entrou bem na partida, então eu tenho 3 meias, né? 3 meias de muita qualidade. Quem ganha com isso é o Vila e eu tenho que quebrar a cabeça. Alguém comentou aqui alguém falou do sono, né? Cara, o treinador não tem sono, porque eu já tenho que pensar na convocação do jogo do Cruzeiro para levar lá para Minas. E eu vou, como eu falei, vai ter que ficar jogadores aqui que são importantes, vão ter que ficar. Mas que bom que está dando certo, que bom que a gente está vencendo os jogos. E a gente tem que manter essa sequência, porque assim, o campeonato é muito longo e a recém foi a 5ª rodada. Boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite. Eu queria te perguntar sobre um jogador específico. Tá saindo o som aí? Queria te perguntar sobre um jogador específico que no começo da temporada talvez não caiu tanto assim nas graças da torcida, né? Que é justamente o Labandeira. Teve algumas oportunidades, parece que estava com certa dificuldade para poder ter uma sequência, para ter bons jogos, e de repente na Série B ele parece ser aquele atleta que a gente viu jogar no CRB, que viu jogar no Sport, já marcando 2 gols dentro da competição. Queria que você falasse um pouquinho dele, como é que foi esse processo de adaptação, e se você teve algum tipo de conversa com ele também a respeito disso. Nenhuma conversa. E é isso que fez a diferença. Eu respondi essa na última coletiva também, me perguntaram sobre o Labandeira, e eu vou ter que dar a mesma resposta, tá? O nível de profissional que ele é. O Vila contratou um jogador extremamente profissional, muito comprometido. Nós, internamente, né, Malarcon? A gente tinha certeza. Sei lá, de 10 pessoas, né, Malarcon? Talvez 8, né? Nós cravávamos que o Labandeira ia dar o retorno na Série B. Porque é um jogador que foi muito bem no Sport, foi muito bem no CRB, ele foi campeão no CRB, ele foi campeão no Sport, ele foi campeão no Nacional do Uruguai. A gente sabia que ele ia dar retorno. Às vezes, mesmo com o jogador estrangeiro, porque eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com estrangeiro. Trabalhei no Amazonas, estou trabalhando aqui com 2, né? Torres e Labandeira, né? E o Eric Davis. Mesmo que eles já estão no Brasil, a adaptação, mas ele já está há 3 anos. Não, mas é diferente, cara. É diferente o idioma, os costumes, né? Então, assim, o Labandeira, ele foi muito profissional. A gente não teve nenhuma conversa. E aí mostra o nível de profissional. Ele só abaixava a cabeça e trabalhava. Acho que ele ficou até fora de lista aí, se eu não me engano, no estadual. Deve ter ficado, né, fora de alguma lista. Nunca veio falar comigo, mas não estou dizendo que... Porque os atletas, às vezes, eles vêm conversar comigo e eu converso numa boa. Eu sempre falo para eles, cara, a porta da minha sala está aberta, tanto aqui no OBA quanto lá no CT. Alguns atletas me procuram para entender, eu explico, eu mostro em vídeos, e não estão errados. Só que o Labandeira, ele nunca veio perguntar por que ele não jogou. Ele simplesmente baixava a cabeça, trabalhava. Está sendo premiado, né? Fez um gol no Clássico, fez agora uns 3 pontos aí com o gol dele. Então, assim, é muito mérito do que ele vem construindo dentro do clube, né? Um jogador que ele é muito querido dentro do elenco, tanto pela comissão, pelos atletas, pela diretoria, pelo nível de profissional que ele é. Boa noite. Boa noite, Lacerda, tudo bom? Marina Veiga, da Fenomenal. Um ponto de atenção no jogo de hoje foi a arbitragem. Inclusive, a gente teve ali alguns lances que vieram a debate, você mesmo acabou tomando um cartão amarelo. Eu queria saber qual foi a sua estratégia para lidar com isso a partir do momento em que você percebeu que esse seria um desafio também na partida. É até ruim, às vezes, falar da arbitragem, porque depois a gente acaba sofrendo uma certa retaliação, não sei se é bem isso. Mas eu achei que tiveram vários erros. Eu até perguntei pro Bandeira se o pênalti... Porque assim, foi pênalti, tá? A gente tem a imagem por alguma câmera, não sei se é do Vila ou... Porque o João acabou de mostrar que é o analista, tem o contato, o jogador dobra a perna da Chapecoense e bate o joelho na coxa do Poveda. E aí eu até perguntei para o Bandeira essa questão do VAR não estar no estádio, será que não está, às vezes, eles não estão conferindo, né? Porque se o árbitro, porque ele é um bom árbitro, ele é um cara da Federação Paulista, que a Federação Paulista vem apostando muito nele, se ele olhasse o VAR, ele daria o pênalti, pelo bom profissional que ele é. Então, assim, daí o Vila acaba muito prejudicado, porque o pênalti acontece, porque tem a câmera de trás do gol que mostra isso. Mas assim, eu não vou aqui ficar falando da arbitragem, eu acho que ela, em alguns momentos, ela poderia ter marcado algumas faltas que não marcou, o pênalti mudaria completamente o jogo, mas é o normal, assim, a gente tem que se acostumar às vezes. Eu falo para os atletas, cara, a gente tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado para o dia que a gente não vai estar bem, tem que estar preparado para o adversário estar melhor que a gente, e tem que estar preparado quando a arbitragem não está tão bem, né? Porque ele também é ser humano, ele pode errar, assim como eu erro, o árbitro também erra. Então a gente entende que ele poderia ter feito uma partida melhor, mas faz parte do processo.